Olá, Cristiane Soler, mais uma vez aqui em Fé em Ação, com a nossa lição da Escola Sabatina, hoje falando da lição 7. E, mais uma vez, com o queridíssimo pastor Gabriel. Obrigada, pastor. Mais uma vez, uma alegria estar com vocês, para juntos, né, conhecermos um pouco mais da palavra de Deus, na verdade. Exatamente. E já caminhando para o final, né, já lição 7, já Lição passando da metade da 7, lição, na verdade. Passa, não, pastor? E quanto a gente aprendeu até aqui Sim, com sim. Josué e quanto ainda temos que aprender dessa lição. Tem muito está conteúdo ainda para a maravilhosa. gente poder falar. Sim. Vamos orar? Claro, vamos fazer uma oração então? Sim. Pai amado, Senhor Jesus, agradecemos a Ti, ó Pai, porque mais uma vez temos a oportunidade de aprender a Sua palavra. E sempre que Sua palavra é aberta, o Senhor tem interesse, ó Pai, de falar conosco. E que possamos então ser transformados, ó Pai, ao ouvirmos Sua voz, nos aproximarmos de Ti. E que a nossa vida, Senhor, ela esteja cada vez mais alinhada conforme a Sua vontade. Pedimos a Sua bênção nesse momento de estudo da lição. Por Jesus. Amém. Amém. E a lição 7 vai falar sobre a lealdade suprema, adoração em zona de guerra. Exatamente. Pastor, o verso para memorizar, qual é? É um texto muito conhecido, né? Ali está no contexto do Sermão da Montanha de Jesus, né? Mateus 6:33. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. E é tão interessante, né, pastor, que assim, nós estamos lendo o livro de Josué e temos ali a referência, o Josué que é do Antigo Testamento, e temos aqui a referência do Novo Testamento. É um texto-chave, né? Que é o texto-chave para falar de uma lição do Antigo Testamento. Então, como isso tudo é atual, como a Bíblia não se contradiz, o Deus é o mesmo. Exatamente. E Os é mesmos isso princípios que valeram para Josué quando o povo estava lá conquistando a terra de Canaã, né? Os mesmos princípios também são válidos até hoje, né? Exatamente. E assim, na verdade, Josué é tipo, né, de Cristo. Exatamente. E nós vamos perceber isso, né? Até nessa lição nessa especificamente. lição que vai falar exatamente a respeito disso. Que nessa lição de sábado, prioridades, né? Exemplos de acordar mais cedo, por exemplo, para orar, faz toda a diferença. Colocar a Deus em primeiro lugar. Então, para nós termos a convicção de podermos usar a arma poderosíssima que nós temos, que é Deus à frente, cuidando de tudo. Né? Eu creio, Cris, que essa lição ela vem trazer uma reflexão a cada um de nós, né? Onde nós temos investido, né? Nosso tempo, nosso recurso. Porque às vezes a gente investe tanto tempo, né? Gasta uma vida inteira procurando aquelas coisas que em si elas não são ruins. Uma boa casa, um bom carro, uma boa escola para os filhos. Sim. Mas quando a vida se torna isso, né? Essa busca pelo conforto, pelo luxo que o mundo pode oferecer, quando a nossa vida vira essa busca incessante, sabe? Por essas coisas terrestres e passageiras, a gente perde o foco, sabe? Na eternidade. Sim. Essas coisas acabam tirando o tempo de Deus. E nós vamos conversar um pouco mais sobre esse assunto, nós vamos trabalhar a fundo essa ideia, mas a lição, ela vem nos alertar. Sabe, será que as coisas do mundo, as tarefas do dia a dia, do cotidiano, estão tirando meu tempo com Deus? Que é o que realmente importa, né? Exatamente. E nós vamos ver isso. E assim, pensando, né? Nós trabalhamos o mês todo por conta do salário, né? Para buscar termos recursos. Nós vivemos a vida inteira para termos algo que nós não vamos usufruir. Exatamente, né? Então, né? Interessante. Vamos fazer dessa vida a batalha pela qual realmente nós teremos recompensas. Vamos né? lutar por aquilo que realmente importa, né? Que realmente importa, exatamente. A lição de domingo diz, primeiro a aliança. Então explica a importância da aliança que Deus fez com Israel e que ela está para nós hoje, da mesma forma, né, pastor? Perfeito. Nesse momento, nós temos ali a referência de Josué capítulo 5, verso 1 ao 7. Josué, ele faz uma campanha ali, no caso, né, de circuncidar agora essa geração que estava conquistando a terra da promessa, né? Nós sabemos que durante o período da peregrinação, enquanto eles estiveram no deserto, eles deixaram de praticar a circuncisão. E a circuncisão, ela era um sinal da aliança de Deus com o seu povo no passado. Aquela aliança que Deus havia estabelecido com Abraão, um sinal visível daquela aliança, da promessa de que ele iria herdar aquela terra, que as gerações iriam se multiplicar, era
a circuncisão. E antes deles avançarem, continuarem batalhando, né, derrotando os povos, inclusive no capítulo 6, vai ser a derrota de Jericó, a primeira coisa que Josué faz é circuncidar o povo, não é verdade? Sim. Restabelecer aquele símbolo tão importante. Porque, Cris, Deus ele queria deixar muito claro que ele estava junto com aquele povo. Que ele era o Deus deles e eles eram, então, o seu povo. Uhum. E a circuncisão naquele período, ela tinha esse propósito de identificar eles, né? A lição, inclusive, até diz que antes que a nova geração pudesse se envolver na tomada do território, ela precisava estar totalmente ciente de seu relacionamento especial com o dono daquele território. E é interessante que a circuncisão, ela era feita ainda quando eles eram bebês, Eram né? moços, né? Jovens, Jovens ali, quando começou, né? Então, assim, vê que essa aliança vem desde... De berço, né? De berço. Por quê? Para já estar firmado ali Exatamente. que eu faço parte do povo de Deus. Exatamente. Né? E é interessante, Cris, que esse povo, no caso, que está realizando o ritual da circuncisão, já é um povo maduro, já são pessoas mais velhas. E essa escolha de Josué circuncidar os homens, se nós fôssemos falar num aspecto de estratégia militar, isso era uma loucura. Sim. Porque o versículo 8 fala que eles ficaram, sido circuncidados, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam, né? Ou seja, Josué, ele incapacitou o seu exército por um período de mais ou menos 3 dias, né? Pensa, que loucura é isso? Eles estão em um território inimigo, eles estavam ali sujeitos a serem atacados, né? Pelas nações inimigas, vizinhas. Mas E aí a escolha de Josué incapacita todo o seu exército. por quê? Primeiro Deus. Exatamente. Primeiro, ele estava ali, vamos dizer assim, afiando a melhor arma que ele tinha. Né? Que era a espiritual. Aliança com Deus, Exatamente. que é a aliança espiritual. Exatamente. E a aliança da circuncisão, ela inclusive tem esse significado, né? Era uma marca justamente no órgão genital masculino para mostrar que aquela promessa feita para Abraão, da semente, né? Sim. Do Messias que viria, não viria por força, por mérito humano. Mas Deus iria fazer. Tanto que quando Jesus nasce, ele nasce ali, é concebido por um milagre, né? Através do Espírito Santo, mostrando justamente a sua natureza diferente. E ali está o cumprimento daquele símbolo, né? Que hoje já não tem mais validade nenhuma, conforme Paulo deixa muito claro no livro de Gálatas, né? Sim. Mas, Cris... Nossa, que interessante. Eu nunca tinha pensado dessa forma. Pois é. Saber? Olha só, era a marca justamente no órgão genital, para eles lembrarem que a promessa de Deus, da semente que viria, do descendente que nasceria, não seria por méritos humanos. Tanto que a circuncisão, Cris, era estabelecida em Gênesis 17. Em Gênesis 16, Abraão, ele se deita com Agar. Porque ele tentou cumprir a promessa de Isaac, que Deus iria dar um filho, através dos próprios métodos, né? Do jeitinho humano. Mas o jeitinho humano não dá certo. O jeitinho humano não consegue adiantar os planos de Deus. Muito e aí Deus ele dá um sinal. Acaba dando muitos problemas. Muitos problemas, né? A gente sabe do problema que teve ali com Ismael, né? Israel. Enfim, depois com Isaac, né? Isaac e Ismael ali a briga. E ainda hoje, né? Exatamente. Mas olha só, quando o ser humano tentou cumprir os planos de Deus do seu jeito, deu errado. E aí Deus dá um sinal, uma marca, que por todas as gerações eles se lembrariam. Não é por força humana. Olha só. Nossa, muito obrigada. E isso era muito próprio para o período que eles estavam vivendo, né? Forma. Eles estavam entrando na Terra Prometida, eles estavam ali avançando contra Jericó, e aquela circuncisão, aquele sinal, aquele ato, iria mais uma vez lembrar para eles. Não é por força humana, não é por vocês. Sim. É a força do Senhor, né? E aí, até o último comentário sobre a lição de domingo, isso mais uma vez reforça o princípio que está ali em Mateus 6, 33. Aquele texto ele diz o seguinte, né? Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Infelizmente, Cris, muitas pessoas elas acabam esquecendo que esse versículo ele diz que nós devemos procurar o reino de Deus em primeiro lugar. Porque muitos estão contentes falando o seguinte, não, mas eu procuro o reino de Deus, eu busco a Deus. Final de semana eu estou na igreja, não é verdade? De vez em quando ali eu faço um trabalho social, de vez em quando ali eu me reúno com os jovens. A questão é que isso não é suficiente. Se eu faço essas coisas, mas não estou buscando o reino de Deus em primeiro lugar, tá tudo errado. Sim. Tá tudo errado. Então, o fato de ir para a igreja no final de semana, me envolver com as atividades, isso não tem valor nenhum. E olha, eu vou contar para vocês algo que aconteceu
comigo. Eu, pastor, era do tipo que, para mim, o ideal era dormir entre 2 horas da manhã até 9 horas da manhã. E era assim, é quando eu me sentia que eu ficava bem. Só que aí, 9 horas da manhã, você já está meio ali com muitos afazeres a serem cumpridos. Mas, na época da pandemia, a igreja teve um propósito de oração de acordarmos por uma semana às 5 horas da manhã. Olha. E aí eu falei, bem, eu vou arriscar, vou tentar. Foi uma bênção para mim. Desde então, faz 5 anos, quase 6, que eu só acordo de madrugada, buscando primeiro a Deus. Eu não faço nada antes de ter a minha comunhão com Deus. Eu fico ali no mínimo 30 minutos, no mínimo, até 1 hora e meia. Eu fico ali estudando a palavra, conversando com Deus. E faz uma diferença tremenda no meu dia. Porque o propósito, Cris, na nossa vida é estar próximos do Senhor. Exatamente. E quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, todo o resto faz sentido. Sim. Porque essas outras coisas que eu falei para você, de ir à igreja, se envolver ali com os ministérios, se isso não está acompanhado, né, dessa base, desse fundamento que é você ter comunhão com Deus, logo, aquilo tudo perde sentido. E até isso que você faz, daqui a pouco, você deixa de fazer. Deixa de fazer já. Inclusive, até a circuncisão, em um certo momento, ela perdeu esse propósito. E é por isso que Deus, até no Antigo Testamento, ali em Deuteronômio capítulo 30, verso 6, em Jeremias 4, verso 4, em Romanos 2, 29, no Novo Testamento, Deus fala o seguinte, que eu quero circuncidar no coração, né? Porque o ato externo, se não for acompanhado de uma mudança interna, não tem valor. Então, assim, Cris, ao nós buscarmos a Deus, ao nós nos envolvermos com a igreja, em primeiro lugar, eu preciso no meu coração estar buscando o Senhor. Eu preciso no meu coração esse desejo, essa vontade de estar perto dele. Porque senão essas outras coisas, elas em si E esse momento, vazias. né, que eu começo pela manhã, é só um pontapé, vamos dizer assim. Porque a conversa com Deus e acompanha você o resto do dia. É o resto do dia, exatamente. Perfeito. Lição de segunda, a Páscoa. Por que é importante celebrar a Páscoa? Qual o sentido disso? Perfeito. Essa lição, Cris, ela vai trabalhar sobre esses vários, posso dizer, emblemas, né, que existem ali, vários altares, né, como me fugiu agora a palavra aqui, rituais, ou então cerimônias, né, Sim. que lembram ao Senhor, né, a circuncisão, a Páscoa, né, depois os altares de renovação, os altares escritos em pedra, né, tudo isso tem um propósito, né, que é sempre manter em mente aquilo que o Senhor já havia feito pelo povo e relembrar as suas promessas, né? Garantindo, mais uma vez, que ele estava com o povo, reafirmando o seu compromisso de estar com a sua nação. E a Páscoa, ela tem esse propósito. A Páscoa é essa festa que era celebrada anualmente, onde no 14º dia do mês, no final da tarde, a família se reunia, ali estava o cordeiro, ali estavam as ervas amargas, representando e trazendo à memória a libertação de Deus, que ele havia realizado no passado e que, aqueles emblemas, representavam que ele ainda continuava agindo através do seu povo, né? Ele continuava operando, né? Deus não havia abandonado o seu povo especial, né? E ao Josué, ali no capítulo 5, né? Antes de entrar em Jericó, né? Decidir parar e realizar essa cerimônia, celebrar a Páscoa, isso tem um significado muito profundo, né? Perceba que antes das estratégias, antes das táticas de guerra, antes dos treinamentos militares, em primeiro lugar, eles estavam ali realizando essa cerimônia que lembrava a salvação que vem de Deus, que relembrava todos os feitos de Israel lá no Egito. A Páscoa, ela carrega esse significado, sabe? A lembrança de que Deus, ele iria enviar um substituto, né? Ao invés do primogênito, o cordeiro era sacrificado e o primogênito é poupado, né? Então, a vida que Deus oferece, a libertação do pecado, da escravidão do pecado, todos esses símbolos, né? Estavam agora, mais uma vez, sendo marcados, né? No coração do povo. E assim, né? E é uma lembrança do passado, mas que também se remete ao futuro, que é a importância de nós não esquecermos o que Deus fez, porque é a promessa do que Ele fará. Exatamente. Porque Ele é o Deus que Ele se mantém firme
a sua aliança, né? E a aliança que Páscoa, no Antigo Testamento, ela também, além de tudo isso que eu falei para você, do que ela já representa, né, daquilo que Deus já fez, porque ele já havia liberado o povo do Egito, né, já havia sim, conduzido eles, também era um símbolo do que Jesus faria no futuro, né? sim. João 29, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro que futuramente é sacrificado e ele é o Cordeiro que morre no nosso lugar, nos livra da morte. E a Santa Ceia, a ceia do Senhor, né, que Cristo também realiza com seus discípulos um pouco antes da sua morte, né? Ela também era praticada depois pelos cristãos. Paulo, quando celebra a Santa Ceia, ele lembra que tudo aquilo era um anúncio do que Jesus já havia feito e da salvação futura, que ele ainda iria realizar quando Jesus voltasse, né? Por isso que quando ele orienta os irmãos a realizarem a ceia, né? Ele diz, né? Celebrem isso enquanto o Senhor não vem. Sim. Mas enquanto vocês estão realizando isso, vocês estão anunciando que o Senhor está chegando e vocês estão se preparando e que a salvação um dia ela vai se concretizar. Cristo vai voltar e vai nos levar para o seu reino de glória, isso né? firme, né? Você sabe que eu anotei aqui, né, na lição de segunda, eu coloquei assim, né? Que muitos se converteram após assistir aquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo. Né? Por quê? Tudo aquilo, quando você vê, acaba ficando na sua memória. E isso acaba fazendo com que você tenha um entendimento melhor. Então, celebrar a Páscoa com este sentido faz com que o ensino de Cristo em nosso coração, ele prevaleça e ele fique mais consciente, né, de você saber o porquê você é batizado, o porquê você ora todo dia, o porquê você busca Deus. Tudo tem um sentido. E esse Deus que nós, né, que nos ama, e a gente o ama por esse amor que ele tem por nós, por esse cuidado, por tudo que ele nos concede, é um Deus de tantos detalhes, não, pastor? Assim, todos os detalhes, né? Passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, comer as ervas amargas, né? Tudo. O cordeiro que era assado e não cozido, né? Exato. Porque pensa que eles estavam com pressa, né? Eles tinham que sair. O pão sem o fermento, Exatamente. Tudo tem um propósito. E quando você entende isso, você vê ali a importância disso tudo para o nosso futuro, E é por isso que né? nós ainda continuamos celebrando, né, a Santa Ceia, a Ceia do Senhor, porque isso é um memorial constante, né? Sim, que nós ali estamos realizando a fim de lembrarmos que salvação, ela acontece única e exclusivamente graças ao sangue do Cordeiro. Sim. Graças ao Cordeiro que é morto, né? Que está ali no centro de tudo, Pela né? graça de Cristo. Então, né? nós não podemos esquecer disso. Tudo é sobre o Cordeiro, né? E tudo. eles iriam entrar na Terra Prometida, e isso é graças ao Cordeiro. Terça, altares da renovação. Obedecer à lei de Deus que foi dada a Moisés, renovar o compromisso com a lei. Isso tem a ver com esses altares da renovação. Exatamente, né? O que Josué faz aqui, né, nessa seção do capítulo 8, verso 30 e 31, é justamente cumprir a ordem que Deus já havia deixado para Moisés, ali em Deuteronômio capítulo 27, né? Eles deveriam construir esse altar, repetir as leis do Senhor. Ali, eles estavam mais uma vez lembrando dessa lealdade que eles deviam ter com a lei de Deus. Lembrando mais uma vez também do aspecto das bênçãos e maldições da aliança, né? E é interessante que, nesse momento, né, eles estão ali, já no território da Terra Prometida, né? Eles já estão dentro da terra, mas, mais uma vez, Josué tinha a tarefa ali eles vão falar isso, né? De conduzir Israel a uma vida de obediência à aliança. E essa mesma responsabilidade é referida nas palavras finais, né? Lá no livro, né? Onde ele mais uma vez chama as pessoas, né? Ofereço para vocês aqui, né, o caminho da morte, da vida, né? Escolham, né? Que caminho vocês vão seguir, né? Vocês vão preferir adorar os deuses que estavam além do Jordão ali, né? Dos outros povos, mas eu e minha casa, nós serviremos o Senhor, né? E é o que ele faz, né? Ele busca essas pessoas para terem a consciência da importância de obedecer a Deus. Que isso era o maior princípio. Que obedecendo a Deus, tudo ia bem, né? Exatamente. Né? Quando nós moldamos nossa vida, né, de acordo com os princípios revelados na palavra de Deus, a lei de Deus ela serve como muito usa essa expressão, né, ou essa metáfora, na verdade, uma cerca, né, que nos protege dos perigos da vida, né? Exatamente. Quando eu escolho ser honesto, não mentir, por exemplo,
Eu estou prevenindo de futuramente me enroscar, né? Ficar preso nas minhas próprias mentiras, né? Sim. Quando eu minto, as pessoas elas perdem confiança na minha palavra. As pessoas não confiam plenamente em mim. Isso traz um malefício para mim, né? Uhum. Eu sou o maior afetado pelos meus pecados, né? E pelas consequências dele. Então, quando Deus nos lembra que nós precisamos ser fiéis às suas leis, isso é para o nosso bem, para a nossa proteção, né? Sim. Deus está visando o nosso bem-estar. Sim. Nós não temos que fazer as coisas para Deus. Deus não precisa de nada nosso. Tudo que nós fazemos Exatamente, né? é justamente porque... Quando eu sou fiel, o maior beneficiado, né? Tudo isso, Aham. sou eu mesmo. mesmo. Exatamente, né? Isso mesmo. Até porque a minha obediência, ela não vai mudar nada Nada. em relação ao cara de Deus, né? Deus não vai olhar para mim de forma diferente, Uhum. né? Nós somos salvos pela graça, mas quando eu escolho ser fiel a Deus, eu estou cumprindo o propósito pelo qual eu fui Sim. criado, porque eu fui criado, né? Para boas obras em Cristo Jesus, né? Efésios 2:10. E eu fui criado para viver essa vida Sim. em conformidade com a palavra de Deus, porque é uma vida que traz leveza, sabe? É uma vida que realmente traz paz, né? Exatamente. E é engraçado quantas pessoas fogem disso, achando que isso é um fardo. E muito pelo contrário, porque Cristo disse: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Exatamente, né? E é impressionante como em tudo nós vemos isso, né, pastor? Uhum. Lição de quarta. Escrito em pedras. O que está escrito em pedras não se apaga. Não se apaga, né? Que aí nos ensina a sermos realmente fiéis a Deus, né? Porque está ali, fica cravado, Perfeito. para não esquecermos. A importância da que frequentemente Viktor Frankl fala, sobre as teorias daquilo que consumimos com frequência. Então, tudo aquilo que você vê constantemente, você acaba absorvendo e passa a fazer parte de você. Então, quando você assiste muito uma série, quando você acompanha muito determinado personagem, você tende a absorver algumas características. O famoso neurônio no espelho, né? Exatamente. Então, a importância desse, né, de se aprofundar na palavra, olhar mais para Cristo do que para as coisas mundanas, faz com que nós possamos nos fortalecer mais em Cristo e sermos como Ele quer, né? Exatamente como Ele. Exatamente. Sermos literalmente cristãos. Exatamente. É por isso que Deus, ele, o tempo todo, pede que a lei dele estivesse ali diante do seu povo. Sim. Porque ela deveria nortear a vida deles. Essa era a referência que deveria ali estar sempre diante deles, né? Eu vou me pautar nessa lei, eu vou seguir essa lei, eu vou seguir esse propósito, né? Uhum. Ou seja, eles estavam se espelhando e se moldando, né? A partir da lei do Senhor, né? E é interessante essa cena que a Bíblia descreve aqui em Josué 8, 32 a 35, né? Porque eles estão nesses dois montes. Um grupo está no Monte Gerizim e o outro no Monte Ebal. Uhum. Esse monte, né, o segundo, Ebal, era o local onde as maldições deveriam ser proferidas, né? Segundo a ordem de Moisés, lá em Deuteronômio capítulo 11 e Deuteronômio 27. Só que é nesse monte onde as maldições deveriam ser proferidas, onde eles levantam um altar e oferecem sacrifícios, né, ofertas pacíficas, né, mostrando que mesmo no nosso erro, né, no local ali onde nós falhamos, né, que mostrava isso, né, que apontava ali o erro de desobedecer ao Senhor, né, é ali que estava um altar que mostra justamente o sacrifício que Deus faz por nós, né, que Cristo fez por nós, na verdade, né, que perdoa pecados, que transforma o nosso ser e nos deixa mais parecidos cada vez com Ele mesmo, né? Que esse é o propósito de salvação. É nós deixarmos os nossos traços de pecadores para trás, né? E ficarmos cada vez mais parecidos com Jesus, né? Com Jesus, exatamente. A lição de quinta. Ansiando por sua presença. Ah, isso é maravilhoso, né? Então, logo no começo, o versículo que se fala ali de Josué 18 é centralizar o culto de adoração ao Senhor. Exatamente. Né? A primeira coisa que eles fazem ali, né? Depois que 3 tribos já recebem a terra, né? Eles param tudo e montam um santuário, né? Constroem ali um local onde Deus deveria ser adorado, né? Observe o princípio da adoração aqui presente, né? A lição tem um comentário do seguinte, né? A adoração a Deus estava ganhando destaque e se tornando a prioridade, até mesmo em relação à conquista e à distribuição do território, mostrando que essa tarefa que eles estavam fazendo, mais uma vez,
trazendo esse princípio que nós repetimos na lição passada, de que essa tarefa que eles estavam fazendo de conquistar a terra, distribuir territórios, não era uma tarefa humana. Era uma tarefa, acima de tudo, espiritual. E decisões espirituais não podem ser tomadas, né, sem o conselho de Deus, sem a presença dele. Então, ali eles constroem o santuário, trazendo essa ideia, né, de que tudo que eles estavam fazendo era guiado por Deus, né? Era uma decisão espiritual, era uma tarefa espiritual, né? Nós não podemos perder esse foco. E quando nós temos isso em mente, eu acho que a vida fica tão mais fácil, né, pastor? Porque assim, quando nós lutamos, eu que sou mãe, por exemplo, se alguém me ofende, muitas vezes, eu deixo para lá e tal. Mas se alguém ofende a minha filha, parece que você tem uma força para lutar. Então, quando você sabe que essa guerra não é sua, né, você está lutando por Deus, que é quem te ama, quem te criou, que deu a sua vida, que te deu a vida e morreu, né, por mim. E aí você fala, gente, eu vou lutar por ele. Parece que fica fácil essa luta. Não é algo que você vai com vontade. Então, quando nós buscamos essa presença de Deus, quando nós buscamos o conhecê-lo, né, através de sua palavra, isso vai nos fortalecendo e essa força que vem dele faz com que a gente descanse ao mesmo tempo, né? E quando nós estamos na presença do Senhor, a gente descansa de fato, né? A gente descansa nas suas promessas. Sim. A gente descansa lembrando que eu não preciso depender da minha força, da minha capacidade, porque até porque se eu fosse depender de mim para vencer as batalhas, né, dessa vida, olha, eu seria extremamente frustrado, né? Eu escutei um exemplo do pastor Rodrigo Silva que eu achei bárbaro, que ele fala assim, né, que a criança queria pegar uma bola que estava atrás de um armário. E aí ele tentava empurrar o armário, não conseguia. Aí o pai dele, força, meu filho, vai, usa toda a força que você tem. Aí ele fazia força, enfim, insistiu um tempo. E o pai falava, você está usando toda a força que você tem? Aí ele, sim, papai, olha, eu não estou mais aguentando. Você tem certeza que você está usando toda a força? Aí ele, sim. Aí o pai pegou e falou, mas eu posso te ajudar. Eu sou uma força que está aqui para te ajudar. Pra auxiliar, né? E é assim. E aí você vê que a criança nem faz força. Ela só coloca a mão. Só coloca a mão. E é Exatamente exatamente resto, como foi todas as batalhas, né, que Josué venceu, todas as batalhas Exatamente, vencidas né? pelo povo de Deus. Por quê? É Deus colocando a sua mão, Exatamente. empurrando o armário ali. E a grande lição, né, que a lição 7 deixa pra gente, Cris, é que enquanto essa conquista da terra estava acontecendo, né, nós percebemos que o tempo todo Josué, ele trazia ali o lado espiritual, né, claro que orientado por Deus, né. Então, quando ele pratica a circuncisão, realiza a Páscoa, constrói um altar, aqui no capítulo 18, né, constrói o santuário, ele sempre está deixando bem claro para o povo de que essa conquista, essa vitória, essa expansão por toda a terra de Canaã era graças ao Senhor. E assim, e tudo isso, né, a Páscoa, as pedras, né, as leis, a lei nas pedras, na pedra, e o altar, tudo isso não era para Deus, é para o povo reconhecer a presença de Deus ali. Memoriais que o Senhor Os instituiu, memoriais, né? Exatamente. Para que a sua, né, o seu caráter ali, as suas promessas, né, estivessem sempre gravadas no meio do seu povo, né? Fantástico isso. E a Ellen White coloca aqui, né, na lição de sexta como resumo, eu coloquei aqui, né, a presença de Deus deve ser celebrada com alegria e não com momentos de clamor, porque assim, tudo isso que Deus faz para nós, poxa, deve ser com muita alegria. E todo sofrimento que nós passamos, a gente deve saber que nós estamos numa guerra espiritual, que essa luta não é nossa. E o melhor de tudo, isso você não pode esquecer. Eu vou colocar um recadinho aqui para você. Essa batalha, o melhor de tudo, ela já é vencida. Amém. Porque o Deus que cuida de nós, que nos dá força, ele já venceu tudo isso. Ele só está esperando que você creia nisso e não só reconheça, mas leve a palavra dele com essa convicção de que ele é vencedor, que somos vencedores nele. Amém.
Em Cristo Jesus, Em Cristo somos Jesus. mais que vencedores. Somos mais que vencedores. É isso aí, pastor. Muito obrigada por mais uma lição. Espero que você tenha gostado e até a próxima. Tchau, tchau.